Boa tarde, gente. Que hoje, 17 de 1 de 17 de 1 de janeiro de 2020, nós estamos aqui hoje. Deixa eu ver. Estamos aqui hoje para a gente fazer uns esclarecimentos. Ontem eu fiz esse vídeo mas acabei tendo que tirar do ar. Mas eu não iria deixar passar em branco essa oportunidade, né? Deixa eu baixar aqui o meu retorno e eu vou colocar aqui em paralelo um vídeo para vocês ouvir e vocês vão entender o porquê de eu estar como não é toda estruturada, toda no hospital. E se fosse no meio do inimigo, tinham vendido os órgãos dele todinho, tinha enchido de palha e devolvido. Peraí, viu? O corpo. É isso que eu quero. Se você quer dizer que nem os mortos família do mundo. Então, digamos que hoje era um valor de R$5.000, com uma pedra, todos são respeitados. Então, violando a família do mundo. Só um minuto. Prefeito, bota a mão na sua consciência. E se está tudo errado, está tudo troncho, está tudo feio, está tudo desmantelado. Aí fizeram uma postagem sobre o hospital e eu não quis comentar. Mas eu vou Só um minuto, gente, não saiam daí, por favor. Eu acho que todo mundo conheceu o João Travassos, que foi o falecido, que eu sou viúvo. Bom, estamos chegando aonde eu queria. Eu queria falar um pouquinho hoje de tarde, né? Bernardo Freire, Eduardo Albuquerque, Anderson França, Adriana Cabral. Boa tarde, minha gente. Veja só, em nossas vidas existem fatos que marcam, e eu acho que jamais a gente esquece, né? E antes de ontem, por isso que eu tinha feito o vídeo ontem, mas eu tive que tirar por um motivo pessoal, e hoje eu estou voltando com ele. Eu vi um vídeo que eu costumo respeitar as opiniões das pessoas em redes sociais, por isso que eu estou usando aqui as redes sociais, porque foi numa rede social que foi usado isso, um fato que aconteceu há 17 anos atrás, e eu acabei sendo protagonista de parte dessa situação. E quando eu me deparo com a situação dessa, vocês vão ouvir. Estão violando, não é? Estão profanando o costume. Prefeito, o que é isso, prefeito? Prefeito, bota a mão na sua consciência. E se está tudo errado, está tudo troncho, está tudo feio, está tudo desmantelado. Aí fizeram uma postagem sobre o hospital e eu não quis comentar. Mas eu vou fazer meu comentário a respeito do hospital. É exatamente esse ponto agora. Eu conheci o João Travassos, que foi o falecido, que eu sou viúvo. E ele tinha um anel, que os pais dele eram senhor de engenho e a mãe podia, e deu um anel a ele, que digamos que hoje era um valor de R$5.000, com uma pedra que ele nem usava muito. Mas antes dele morrer, que ele inventou de ser cantor, que ele gravou o CD e tudo, ele andava com o anel direto. Como a pedra do anel dele parecia que era de direito, mas não era. O que ele fez foi contabilidade. Mas parece que as pedras são parecidas e ele era muito vaidoso e usava o anel, que era um anel grosso mesmo, de ouro 18. Um anel lindo, que eu disse, tu vai perder nessas tuas cachaças por aí. E pra que eu quero? Eu vou usar. E ele botava no dedo, e ele estava usando constante o anel. Usava constante. Inclusive, quando teve um acidente na ponta, ele estava com esse anel no dedo. Só que ele foi socorrido da pancada que levou na cabeça, e até hoje, nunca que eu recebi esse anel de volta. Aí eu digo, ele estava no meio de amigos, porque ele trabalhava no hospital. E se fosse no meio de inimigo, tinham vendido os órgãos dele todinho. Tinha enchido de palha e devolvido. Não é? O corpo. É isso que eu quero dizer a vocês. Porque em todo canto tem gente que não tem escrúpulos, não tem ética, não tem moral, não são temente a Deus, faz esse tipo de coisa. E o anel virou fumaça.
Então, quando alguém diz que botou alguma coisa no hospital, que fez alguma coisa, tem que ver. Eu me lembro uma vez que ele chegou em casa já chorando, desesperado, que pegou uma briga com um amigo, que botaram ele num setor, que eu não vou citar nome de ninguém aqui, e tinha um cadastro para ser feito. E essas pessoas só podiam se aposentar se tivesse um relatório dizendo que no hospital tinha que pegar um documento, na época tinha que pegar um documento para dizer se era agricultor, se não era, e aquela coisa toda. E tinha um grupinho que quando a pessoa humilde do sítio chegava lá para fazer o cadastro, batia o pezinho e dizia, daqui a 15 dias você vem. Como a pessoa era inocente e boba, não tinha noção das coisas, aí pegava, oferecia um dinheiro por trás para sair rápido do papel. Aí deixou tudo para sair. Quando foi um dia ele descobriu. Ele tinha todos os defeitos, mas uma coisa ele tinha, honra. Uma coisa ele tinha, caráter. Vergonha na cara. Nunca vi ele aceitar uma galinha porque alguém trouxe. Não, você precisa mais do que eu, leve. Bom, minha gente, aí vocês estão vendo esse vídeo, eu botei ele porque a minha vizinha, amiga, Rosiane Travasso, fez essa postagem. Ela esqueceu de um detalhe. Há 17 anos atrás, quando o esposo dela chegou acidentado no hospital, o sinal chegou em uma Kombi, foi socorrido em uma Kombi. A pessoa que recebeu o João Travasso fui eu. Eu estava jantando, eu era técnico de emergência, da enfermagem da emergência naquele ano. Por sinal, a emergência estava em construção, em reforma. Hoje, onde é a diretoria, é onde foi o atendimento de João Travasso. Me recordo bem disso. E fatos como esses, a gente não esquece, obviamente. Assim como eu não esqueci o falecimento do meu pai, assim como eu não esqueci o falecimento de muitas pessoas que passaram pela minha mão, o qual o João Travasso foi um deles, chegou sem vida. Deixar bem claro que eu fui o homem, o cara que tirou o João Travasso dentro da Kombi, coloquei na maca, levei para a sala de emergência, ferimento grave no crânio, no olho. Explicar bem direitinho, porque João Travasso não deu entrada no Hospital João do Limoeiro com anel nenhum não. Ele pode até ter tido esse anel, não vou dizer que é mentira. Agora ele não deu entrada com anel nenhum. Esse aqui atesta embaixo, fui eu quem recebi. Fui eu quem fiz os procedimentos para ele ir para o necrotério. Tá certo? Fui eu quem fui o técnico de enfermagem naquele momento, um momento muito difícil, por ter sido um colega de trabalho. Quero dizer a você, colega Rosiane, vizinha, amiga, primeiro deixar bem claro que eu não vou aqui estar levando você a barra de tribunais nenhuma, não vou lhe processar, fazer BO, vou não. A consciência é sua. Você me conhece desde que eu cheguei para morar aqui no bairro João Ernesto, de frente com a sua casa. Conheço toda a sua história, conheço todos os seus problemas, você e João Travasso. Conheço todo o problema que ele vivia naquele momento, você sabe disso. Talvez você está esquecida quando no dia seguinte da morte dele, que você entrou lá na minha sala, na sala de João Oliveira, meu administrador, eu, você, Jô, e a gente estava chorando a morte de um amigo, porque era um amigo nosso, era com a gente, sabe, Rosiane? Que ele se abria e contava as suas situações ao qual ele estava passando naquele momento. Inclusive a gente pedia muito para que ele parasse de beber.
E ele dizia o porquê ele está bebendo e você sabe por quê. Eu não vou aqui expor o problema de ninguém, assim como você fez. Continuo lhe respeitando como vizinha, como pessoa, mas muito triste por você dizer que até hoje esse anel sumiu e ele estava entre amigos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou funcionário público. Na verdade, eu sou funcionário do hospital há 33 anos. Trabalhei 2 anos e 9 meses, 7 meses aproximadamente, em uma empresa chamada Vanguarda. Honrosamente trabalhei como serviços gerais, honrosamente, digno, que é o trabalho digno como todo outro. Mas aí eu me interessei pela o que eu faço até hoje, que é a enfermagem. E estudei, fiz concurso. Em 90 eu adentrei no estado, através de, por meus méritos, concurso. Eu não entrei pela janela não, eu entrei por concurso, fui concursado. 90, primeiro concurso do estado. Muito bem. 2003 houve o trágico acidente de João Travassos, o qual eu afirmo, viu, Rosiane, e atesto embaixo, ele não entrou com anel nenhum. Quem me conhece em Limoeiro, eu quero que alguém diga e aponte que eu vou aceitar e dizer que Jair Ferreira roubou algo ou qualquer coisa de alguém. Tenho o que tenho hoje graças ao meu suor, da minha esposa, que por sinal trabalha muito, até 1 hora da manhã, 2 horas, muito mais do que eu. Ela trabalha, para que a gente construísse o que a gente construiu até hoje. O único anel que carrego comigo é o da minha formatura, como técnico de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, como técnico de raio-x, e entre outros cursos que fiz de graduação dentro da minha profissão. Isso aqui, Rosiane, é minha aliança. É o único anel que eu carrego em 30 anos. Porque comprei. Eu nunca... Já passaram, como eu disse a vocês, situações trágicas passam em nossas vidas e a gente não esquece. Ao qual João Travassos foi uma. Um dia eu estava de plantão na emergência, aí na emergência já reformada, chegou um padre de Bom Jardim, sofreu um acidente na região de Bom Jardim. Tinha muito dinheiro, Rosiane, no bolso dele. Eu acho que valia muito mais do que o anel do seu esposo. Muito, muito, muito mais. E esse aqui é quem estava de plantão. Até então você soube que era padre depois, mas o volume, o montante de dinheiro que estava no bolso dele era enorme. E eu o retirei. Eu chamei os policiais que na época tinha de plantão, contei com eles na frente da enfermeira-chefe, o Edja na época, ou o Evone, não lembro. E nós fizemos um relatório, como é de praxe fazer, e entregamos aos parentes que posteriormente vieram buscar. Da mesma forma, foi um dia um casal de Capela, em Alagoas, sofreram um acidente em Machados. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas que marcam na vida da profissão da gente, né? E o senhor já chegou morto, um volume alto de dinheiro no bolso, e a esposa dele em estado grave. Eu fiz os protocolos, tirei os dinheiros que ele tinha, os pertences dele, protocolei, como é de praxe, viu, Rosiane? Como é de praxe. Fui protocolado para que fosse entregue à família, geralmente na frente de uma testemunha, entregue ao serviço social. Da mesma forma, com a esposa dele, que morreu na restauração, eu tirei a aliança, entreguei
ao parente deles, aos parentes dele. Isso tudo protocolado, como é de praxe e como é que age um corpo de enfermagem, que talvez você não conheça. É normal, né, não conhecer. E não seria o de João Travasso, um amigo meu, colega de trabalho, que eu iria usurpar um anel, que eu não sei nem se tinha esse valor que você está dizendo, que você própria disse que não era um valor, era um valor sentimental. Quando você diz que poucas pessoas têm escrúpulos, eu pergunto à sociedade de Limoeiro: olha para mim, alguém já me viu dentro de Limoeiro eu faltar com escrúpulo, ser inescrupuloso, andar falando mal de quem quer que seja, andar atirando em pedra alheia, em janelas alheias? Você já viu isso por aí de minha pessoa? Escrúpulo, eu acho que eu tenho até de sobra. Ética profissional é o que eu mais aprendi. É tão tal a ética, eu a tê-la, conheço, que eu sei dessa situação de João Travassos e de todos os enrolar, inclusive do que você falou quando entrou lá na sala comigo, João. Lembra, Rosiane, quando a gente estava aconselhando a Júnior, que estava muito aflito, chorando, e a gente também com ele chorando e aconselhando ele? Lembra do que você disse? Isso é ética. Não compete eu dizer agora. Pense e raciocine o que você disse. Outra palavra que você escreveu aqui, eu tentei. Vergonha, tenho de sobra. Vergonha na cara eu tenho de sobra. Moral, perante a minha comunidade, eu tenho de sobra. A vocês que estão me vendo, depois se o vídeo ficar lento, eu troco, que eu estou gravando aqui também ao mesmo tempo. Vergonha eu tenho de sobra. Se tem uma coisa que meu pai me deixou, Rosiane, quando ele partiu, me deixou com 13 anos de idade, quando ceifaram a vida dele. Eu tive que ser um homem a partir de 13 anos. Eu tive que dar de comer a meus irmãos, meus 6 irmãos, 7 comigo, ajudar minha mãe. E aprendi a respeitar as pessoas. Então, moral, eu tenho de sobra. É tão tal que nesse mundo da mídia que eu faço, tudo que eu faço, as pessoas até me respeitam, porque eu não faço aleatoriamente, irresponsavelmente. Faço tudo com responsabilidade e com respeito. Quanto aos meus amigos, que você disse tanta coisa aí, infelizmente, muitos deles estão junto do seu esposo. Não tem como se defender. Mas aí você vai se ver com as famílias, né? Que as famílias estão altamente indignadas. Todo o hospital, lembrar bem isso, não respondo por ninguém, respondo por mim. Não vou lhe processar, não vou cobrar nada judicialmente, porque Deus é o Senhor de tudo. Esse Deus que você diz que tem pessoas que não temem, eu temo e muito. Por que eu estou falando eu? Porque fui eu quem atendi seu esposo. Fui eu quem preparei seu esposo para ser conduzido para casa. Em momento algum, ele chegou com um anel no dedo. Como você mesmo disse, ele poderia ter perdido entre os amigos de bebedeira, né? Poderia ter perdido no translado do socorro, né? Eu não sei onde. Agora sei de uma coisa, que esse aqui nunca ficou com nada de ninguém. Nunca precisou de nada de ninguém. Eu não quero nada de você, não. Eu quero apenas que você reflita. E lembre-se que a pessoa que atendeu seu marido foi seu vizinho, que você conhece há muitos anos. Quantas vezes você viu a polícia na minha porta, ou alguém falar de mim, porque eu usurpei, eu levei alguma coisa de alguém?
Só essa dica. Tá certo, amiga? Só desejo a você uma coisa, que Deus abençoe você, porque temor a Ele eu tenho demais. Deus proteja você e que você raciocine sempre que for falar algo ou emitir suas opiniões, que é um direito legítimo seu, mas que tenha responsabilidade quando for falar das pessoas. O cara que recebeu o seu marido lá no hospital fui eu. Jair Ferreira. Sou técnico de enfermagem há 30 anos. Tenho 33 de hospital, 30 de estado. Nunca na minha vida fui responsabilizado ou cobrado de quem quer que seja por ter pego algo de alguém. Às vezes é até cobrado por ser chato, sabe, Rosiane? Por ser um cara correto. Quanto a essas questões aí que você falou, de compra, de venda, de ficha, de prontuário, isso aí você vai responder depois aos outros, à família de quem morreu, aos que estão vivos ainda, que são poucos. Porque na época tinha homens e mulheres naquelas emergências que atendeu a seu esposo, como Carmen Rejane, Marculino, José Villanova, Reginaldo, Jurandir, Wilson, Geovan, eu, Marquerique, Socorro Freitas. Essas pessoas sempre tiveram o respeito da sociedade, nunca se envolveram em situações desse tipo. Então o mínimo que você pode fazer é se retratar. O mínimo que você pode fazer é se retratar do que você disse. Vou ficar por aqui. Vou ficando por aqui, dizendo que cada um é responsável pelo que fala, ou pelo que faz, ou pelo que diz. Lembre-se, faz 33 anos que eu trabalho no hospital. E nunca eu precisei de ficar com bens materiais de ninguém. Se tem uma coisa que eu durmo e deito é com a consciência tranquila de nunca ter feito isso. Só tenho uma coisa a dizer mais uma vez: que Deus te abençoe, que ilumine teus caminhos, que tu reflita quando falar, apurar direitinho. E a época é tão grande que o que você disse na minha sala, na presença dos meus 2 amigos e de seu filho que estava chorando naquele momento, vai ficar comigo, porque você estava dizendo a um profissional naquele momento. Que Deus te abençoe. Boa tarde.